Então, nós estamos gravando, eu vou compartilhar aquela tela tradicional da... Onde é que ela está, hein? Será que ela está aqui? Essa é essa. Não. Não é essa. Onde eu coloquei ela? Onde eu coloquei ela? Ó, o João Lucas parece que entrou também sem precisar. Não é aquela. Não é essa. Será que é essa aqui? Também não é, não. Ué. Deixa eu fechar isso aqui. É essa aqui. Eu tenho que fazer esse compartilhamento, porque faz parte, né, do protocolo. Ai, uma hora eu ainda vou esquecer de fazer isso. Acho que os outros professores não estão fazendo isso também, não, né? Mas está lá na regulamentação. Agora, eu vou compartilhar com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre... Ficaram, acho que 2 ou 3 exercícios de árvore das possibilidades para a gente resolver. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre aqueles exercícios de árvore das possibilidades e para a gente encerrar? Caso contrário, eu vou seguir com a matéria. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Não? Posso seguir com a matéria, então? Tá, o Felipe entrou pelo calendário do Google. João Lucas também. Beleza. Então, vocês tentam entrar pelo calendário do Google, quem puder. Eu consertei lá e aí... É porque aí você não precisa pedir permissão, né? Eu vou compartilhar a tela da aula de hoje. É porque eu coloquei 9h30, né? Aí o aviso só chega para vocês 9h30, né? Ou chega 10 minutos mais cedo? Coloquei 9h30. Tá. Nossa, desculpa, gente, eu buguei. Meu aviso chegou aqui agora. De vocês devem ter chegado também, né? Tá. Eu vou pôr 9h30, agora que a minha ficha caiu. Vamos escutar uma musiquinha aqui, ó, light, enquanto a gente espera os outros coleguinhas entrarem. Vamos ver aqui o que eu tenho para vocês hoje. Essa é ótima. Acho que é do Crepúsculo. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal.
Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing with us when we die. Keep this love in photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closed, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your lips, holding me close until I feel you won't ever be alone. And if you hurt me, it's okay, baby, only once. Oh, my heart. Just hold me. I won't ever let you go. Before we come home. Before we come home. Before we come home. Before we come home. Me inside the house you are, you are 16. So your heart where I should be. Deep within your soul. And if you hurt me, that's okay. Only words inside these pages, just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. She's like the wind through my dreams. She rides at night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. She looks at my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I am anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. You embrace my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I am anything she needs. She's like the wind.
You're out of my league. She's like the wind. Just a fool to believe. Just a fool to believe. She's like the wind. Just a fool. Just a fool to believe. She's like the wind. Pior é que é verdade, agora que a minha ficha caiu. Se alguém tinha que ter gritado, alguém tinha que ter dado o grito aí, né? Avisado, professor, tá gravando, o senhor tá colocando música aí. Tá, além de perder dados, né? De desperdiçar dados de vocês, meu não. Deixa eu ver se tem algum segundo aqui. Avisou, mas avisou no chat, eu não estava escutando, eu estava com a tela de vocês fechada. Aqui tá, eu estou olhando aqui, né? O povo da reitoria assistindo a gravação, ouvindo a música. Ai, meu Deus, sou eu mesmo, eu sou doido da cabeça. Vai, João Vilarinho, como é que você entra caladinho assim, velho? Você tem que anunciar a sua entrada. Professor, é sexta-feira, mas eu acordei no desânimo. Né? Então, espero que o Caio não esteja com nada de ruim. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Essa aqui não há necessidade, eu vou fechar. E eu vou compartilhar essa tela aqui, ó, essa aqui. Para a gente iniciar a nossa aula de hoje. A gente vai entrar hoje em análise combinatória, tá legal? Só um segundinho. Tem muita coisa aberta aqui. Deixa eu deixar isso. Não, esse aqui eu vou deixar aberto. Vou deixar esse aqui aberto. O que eu tenho que fechar aqui? Fechar esse aqui. E acho que eu tenho que fechar esse aqui também. Fechar esse aqui também. Bom, então tá, vamos lá. Compartilhar minha tela com vocês. E a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, porque a minha internet está ruim, estou achando que antes das 11 ela cai. Bom, conforme a gente havia dito, eu ensinei fatorial para vocês, expliquei, né, o que era fatorial, a gente fez exercícios de fatorial, fatorial faz parte da matéria. No entanto, o fatorial é uma ferramenta para a gente poder estudar o princípio fundamental da contagem, PFC. Que é o princípio fundamental da dinâmica, né? Princípio fundamental da dinâmica, que é lá da física, o PFD. PFD, o princípio fundamental da dinâmica, né? É que a força não é boa, a força é má, né? Força não é boa, a força é má. Ou seja, a força é massa vezes aceleração. Esse é o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da contagem, PFC, tem nada a ver com o princípio fundamental da dinâmica. O que é o princípio fundamental da contagem? Como vocês já viram árvore das possibilidades, então vocês não vão ter dificuldade em entender. Bom, princípio fundamental da contagem. O que é isso? O princípio fundamental da contagem mostra-nos um método algébrico. Método algébrico é um método de
conta, né? Porque a álgebra é conta. Então, o método algébrico é você fazer uma conta, certo? Fazer uma conta, ok? Você vai fazer uma conta prático e rápido de determinar o número de possibilidades de ocorrência de um acontecimento sem precisar construir a árvore das possibilidades. Eu não sei se vocês se lembram, por exemplo, se eu jogar lá, digamos que tem 3 moedas, né? Você quer saber, quando você lança 3 moedas, de quantas maneiras elas podem cair. Então, você pode construir, né? A primeira moeda, ela pode cair cara ou pode cair coroa. A segunda moeda, se essa aqui cair cara, se na primeira cai cara, na segunda pode cair cara ou pode cair coroa. Se na primeira cair coroa, na segunda pode cair cara ou pode cair coroa. Se na primeira cai cara, na segunda cai cara, na terceira pode cair cara ou pode cair coroa. Então, aqui, se na primeira cai cara, na segunda cai coroa, na terceira pode cair cara ou pode cair coroa. Se na primeira cai cara, na segunda pode cair coroa, na terceira pode cair cara, ou coroa. E se cair coroa na primeira, coroa na segunda, na terceira pode cair cara na primeira ou coroa na segunda. Então, você construiu aqui a árvore das possibilidades. Ó. Eu posso ter cara na primeira, cara na segunda, cara na terceira. Posso ter cara na primeira, cara na segunda, coroa na terceira. Posso ter cara na primeira, coroa na segunda, cara na terceira. Posso ter coroa na primeira, cara na segunda, estou confundindo. Cara na primeira, coroa na segunda, coroa na terceira. Posso ter aqui, ó, coroa na primeira, cara na segunda, cara na terceira. Então, coroa, cara, cara. Posso ter aqui coroa, cara, coroa. Coroa, cara, coroa. Posso ter aqui coroa, coroa, cara. Coroa, 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 cara. E, por último, coroa, coroa, coroa. Então, quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas são as possibilidades de caída? 8. O que é o princípio fundamental da contagem? O princípio fundamental da contagem me permite chegar nesse número aqui fazendo contas simples, sem precisar montar a árvore das possibilidades. Eu sei que são 3 moedas, eu já saio direto com esse resultado de 8 possibilidades. Como que é o princípio fundamental da contagem? Basta, olha bem, basta dividir o acontecimento principal em etapas sucessivas. O que são etapas sucessivas? É uma etapa depois da outra. De tal forma que P1 é o número de possibilidades da etapa 1. P2 é o número de possibilidades da etapa 2. P3 é o número de possibilidades da etapa 3. P4 é o número de possibilidades da etapa 4. P5 é o número de possibilidades da etapa 5. E assim por diante, até você chegar na última etapa. Pn é o número de possibilidades da etapa N. O que diz o princípio fundamental da contagem? Que se você multiplicar o número de possibilidades da etapa 1 vezes o número de possibilidades da etapa 2, vezes o número de possibilidades da etapa 3, até chegar no número de possibilidades da última etapa, se você fizer essa multiplicação, você tem o total de possibilidades do acontecimento ocorrer.
Veja que você consegue achar isso sem precisar, listar igual eu listei. Então, por exemplo, no caso dessas moedas, você está lançando 3 moedas. Então, quantas possibilidades você tem? 3. São as caídas da primeira moeda, as caídas da segunda moeda e as caídas da terceira moeda. Então, o que você faria? Então, como é que você resolveria esse exercício? Lançamento de 3 moedas, né? Então, quantas são as possibilidades de lançamento de 3 moedas? Então, são 3 etapas. A primeira etapa, você não tem necessidade de escrever isso. A primeira etapa são as possibilidades de caída da primeira moeda. Essa é a primeira etapa. Possibilidade de caída da primeira moeda. Quais são? Não perguntando quais. Quantas são as possibilidades de caída da primeira moeda? 2. Ou cai cara ou cai coroa. A segunda etapa são as possibilidades de caída da segunda moeda. Na hora que você lança a segunda moeda, quantas possibilidades de caída existem para ela? 2, ou cara ou coroa. São 3 moedas, então você vai até a terceira etapa, que é o lançamento da terceira moeda. Quantas são as possibilidades de caída da terceira moeda? A possibilidade de caída dela é 2, cara ou coroa. O que diz o princípio fundamental da contagem? Que a quantidade de possibilidades de caída de 3 moedas é a multiplicação entre as possibilidades de cada etapa. Então, a primeira moeda pode cair de 2 formas, a segunda moeda pode cair de 2 formas, a terceira moeda pode cair de 2 formas, então o número de possibilidades são 8 possibilidades. Então, quando você lança 2 moedas, existem 8 possibilidades de caída para elas. Correto? Se você, por exemplo, vamos supor que você lança uma moeda e um dado. Uma moeda e um dado. Então, nesse caso, desse exercício, se você lança uma moeda e um dado, então você só tem 2 etapas. A primeira etapa são as possibilidades de caída da moeda. Uma moeda pode cair de quantas maneiras? 2, cara ou coroa. A segunda etapa é lançar o dado. Então, quais são as etapas de lançamento quando você joga um dado normal de 6 faces? São 6. Pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo princípio fundamental da contagem, quantas são as possibilidades de caídas quando você joga uma moeda e um dado ao mesmo tempo? 6 vezes 2 são 12 possibilidades. Então, existem 12 possibilidades quando você joga um dado e uma moeda. Tipo, você pode ter cara na moeda e 1 no dado. Você pode ter cara na moeda, 2 no dado, você pode ter cara na moeda, 3 no dado. Está vendo que são tudo possibilidades diferentes? Você pode ter cara na moeda, 4 no dado, você pode ter cara na moeda, 5 no dado, você pode ter cara na moeda e 6 no dado, porque o dado só vai até 6. Cara na moeda e 7 no dado, você não tem essa possibilidade, porque o dado não tem o número 7. Ou então você pode ter coroa na moeda, 1 no dado, coroa na moeda, 2 no dado, coroa. Então veja que eu estou fazendo aqui a árvore das possibilidades. Mas o princípio fundamental da contagem olha lá, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Veja que o princípio fundamental da contagem, ele me permite encontrar o número de possibilidades sem necessariamente construir a árvore das possibilidades, bastando, né, olhar as etapas. 2 dados. Você vai lançar 2 dados, tá? Lançamento de 2 dados.
Dados honestos, é claro, né? E vocês sabem que a grande maioria dos dados dos cassinos são dados desonestos, né? Eles tiram o centro de gravidade do dado. Se você lançar 2 dados honestos, a primeira etapa é o primeiro dado. A primeira etapa é o primeiro dado. De quantas maneiras pode cair o primeiro dado? 6. Aí você vai lançar o segundo dado. Então, a segunda etapa é lançar o segundo dado. De quantas maneiras pode cair o segundo dado? 6 também. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de possibilidades é o produto das etapas. Então, é 6 vezes 6. Então, 2 dados podem cair de 36 maneiras. Nossa! Ó, você pode cair o número 1 no primeiro e o número 1 no segundo. Você pode cair o número 1 no primeiro e o número 2 no segundo. Você pode cair o número 1 com o número 3 no segundo. Tá vendo? Você pode cair o número 1 no primeiro com o número 4 no segundo. Depois você pode cair o número 1 no primeiro com o 5 no segundo. Você pode cair o número 1 no primeiro com o 6 no segundo. Então, o número 1 estourou. Agora, você pode cair o número 2 no primeiro com o 1 no segundo. Veja que 2 no primeiro e 1 no segundo é diferente de 1 no primeiro e 2 no segundo. Então, você veja, com o 1 eu tenho 6. Com o 2 eu vou ter 6. Com o 3 eu vou ter 6. Com o 4 eu vou ter 6. Então, se eu somar isso tudo, dá 6 vezes 6, que são 36 possibilidades. Agora, por exemplo, as placas de automóveis, hoje as placas, certo? As placas de automóveis, hoje, elas possuem, as placas modernas, né, do Mercosul, elas possuem 3 letras e 3 números, certo? Então, você tem aqui na placa, você tem 1, 2, 3, 4, 5, você tem 6 espaços para preencher a placa. Então, qual que é a primeira etapa? É escolher quem você vai colocar aqui. O que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar uma letra ou um número. Na verdade, não é número, né? Eu fiz errado aqui. Aqui é um algarismo ou um dígito. Certo? É um algarismo, né? Não é número, é um algarismo. Quais são os algarismos que você conhece? 0, 1. Esses são os algarismos. 2, sistema decimal, né? E termina no 9, né? Porque o 10 já não é algarismo 10, mas o 10 é número. O 0, né? O 0 é nulo, mas o 1, ele é um número, que é o número 1, mas ele é um algarismo, porque ele compõe os demais. Esses do 0 ao 9 aqui, ó, são 10 algarismos. Esses 10 algarismos, eles compõem o sistema decimal, você forma esses infinitos números. Então, a primeira etapa é escolher quem eu coloco aqui. Eu vou colocar aqui letra ou algarismo? Tanto faz. Quantas letras tem no alfabeto brasileiro, de A até Z? Alguém quer falar aí? Nossa, o Marcelo falou 26 no chat, professor. 26, gente. Vocês, no segundo ano do ensino médio, não sabem quantas letras tem no alfabeto brasileiro. 26. Quantos algarismos tem no sistema decimal? 10. Então, eu vou preencher esse espaço aqui. Eu tenho que colocar 3 letras e 3 algarismos. Pode repetir? Pode. Pode repetir. Mas só que tem que ser só 3 letras e só 3 algarismos. Então, aqui você vai escolher, né? Vamos supor que você escolha a letra. Então, aqui eu posso pôr uma letra ou um algarismo. Então, eu tenho aqui, ó,
eu tenho aqui 36 possibilidades para escolher quem eu vou colocar aqui, ou uma letra ou um algarismo. Então, eu tenho 36 possibilidades de escolha. Primeira etapa, eu tenho 36. Tá certo? Na segunda etapa, se você escolheu um algarismo, ele pode repetir. Não tem problema nenhum. Você pode pôr o outro algarismo aqui. Você pode pôr outro algarismo aqui. Só que tem um detalhe. Aí, dali para frente, não entra mais algarismo. Entenderam? Dali para frente é letra. Porque tem que ter 3 algarismos e 3 letras. E eu posso ter um algarismo aqui, uma letra aqui, um algarismo aqui, uma letra aqui. Inclusive, eu vi esses dias, um algarismo aqui, uma letra aqui. Ou eu posso ter as 3 letras no início e os 3 algarismos no final. Tá certo? Então, a gente consegue calcular isso sem precisar fazer. Você já imaginou se você tiver que fazer a árvore de possibilidades disso? Isso vai dar um número gigantesco, isso vai passar de 100 milhões de possibilidades. Como é que você faz uma árvore de possibilidades com mais de 100 milhões, né? Então, é essa matéria que a gente vai estudar, vai fazer os exercícios e vai fazer a avaliação que está proposta para a gente tirar as dúvidas de PA semana que vem, as dúvidas de princípio fundamental da contagem semana que vem, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A avaliação está marcada para o dia 15, né? A avaliação está marcada para o dia 15. E aí vocês vão ter... vocês vão ter 8 dias para fazer a avaliação. Ela vai ser assíncrona, mas a aula eu não vou ceder o horário. Eu vou dar aula normal durante o horário, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer alguns exemplos para vocês verem como é que funciona. Depois a gente vai ver alguns exercícios, porque a matemática, você não tem clemência, você só aprende ela desse jeito. Ou você faz os exercícios, ou você não aprende os exercícios, tá legal? Então, eu vou ver se eu consigo. Se eu não sei se eu deixei aberto, deixei. Por exemplo, aqui eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Exemplo 1, tá aqui. Não sei se compensa copiar, é tão pequeno o... Eu acho que o tempo que eu vou levar para fazer a captura da tela. E copiar aqui e levar lá para vocês, vai demorar mais tempo do que se eu estiver fazendo, né? Tá aí. Essa parte de baixo que vocês desconsideram, porque na captura ela ficou, eu peguei ela, ela ficou. Então, primeiro exemplo. 3 carros, C1, C2 e C3, disputam uma corrida. Quantas são as possibilidades de chegar? Veja que ele não perguntou quantas e quais. A pergunta dele está bem clara. São só quantas. Então, é um número. Se tivesse perguntado aqui, se aqui tivesse a pergunta quais, aí o bicho ia pegar. Porque se tiver quais, você tem que construir a árvore das possibilidades. Certo? Você tem que construir a árvore das possibilidades. Mas, graças a Deus, a pergunta não é quais. A pergunta é só quantas. Então, eu uso o princípio fundamental da contagem. 3 carros disputam e que as possibilidades de chegada. Então, a primeira etapa é escolher quem vai chegar em primeiro lugar. Quando eu for escolher quem vai chegar em primeiro lugar, quantos carros eu tenho para chegar em primeiro lugar? Né? Quantos carros eu tenho para chegar em primeiro lugar? Pode chegar em primeiro lugar o C1, o C2 ou o C3. Então, eu tenho 3 carros. Certo? 3 carros podem chegar em primeiro lugar. Agora, a segunda etapa
é escolher quem vai chegar em segundo lugar. Agora, preste atenção. Você já colocou um daqueles 3 carros, eu não sei qual, mas um deles já veio para o primeiro lugar. Professor. Você teve que escolher um para vir para o primeiro lugar. Certo? Quando eu for escolher o do segundo lugar, o que eu coloquei em primeiro, ele não pode chegar em segundos. Como que ele chega em primeiro e segundo ao mesmo tempo? Então, daqueles 3, você tirou um e colocou no primeiro lugar. Então, quantos carros sobram para você escolher para o segundo lugar? Sobram 2 carros. Entenderam? Por que sobram 2 carros? Porque um já está no primeiro lugar. A terceira etapa é você escolher quem é o carro que vai chegar em terceiro lugar. Em terceiro lugar, veja bem, são 3 carros. Você tirou um para chegar em primeiro. Sobraram 2 para o segundo. Você tirou mais um. Quantos carros sobraram para o terceiro lugar? 1 carro. Então, qual é o número de possibilidades? O número de possibilidades de chegada, né? Que você tem, se for fazer a aposta, quantas possibilidades de chegada eu tenho? É o princípio fundamental da contagem, diz que eu multiplico as etapas. Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. Ô, gente, isso aqui é conhecido de você. O que é 3 vezes 2 vezes 1? Isso aqui é o fatorial de 3. Então, se for uma questão de marcar, pode ser que lá na alternativa não tenha a resposta 6, mas tem a resposta fatorial de 3. Por isso que você tem que saber fatorial. Tá legal? Então, esse seria um exemplo muito simples, né, de um tipo de exercício onde você faria a aplicabilidade do princípio fundamental da contagem. E você vai ver que o grau de dificuldade dos exercícios vai aumentando. Por quê? Porque existem algumas situações em que ele pergunta quais, né? Ou então ele faz uma restrição. Ele faz uma restrição. Por exemplo, no exercício anterior, ele poderia falar para você assim, quantas são as possibilidades de chegada, mas eu quero que o C2 fique em primeiro. Ora, são 3 possibilidades de chegada. Se você quer que o C2 fique em primeiro, então, para escolher quem vai chegar em primeiro, você só tem uma possibilidade, que é o C2. Aí o C2 vem para cá. Se o C2 for para o primeiro, sobra 2 carros para chegar aqui. Então, o C2 ficou no primeiro, você tirou um, colocou aqui, só sobra um para cá. Então, se o C2 chegar em primeiro, o número de possibilidades é 1 vezes 2 vezes 1, só existe 2 possibilidades. C2 em primeiro, C1 em segundo, C3 em terceiro, C2 em primeiro, C3 em segundo, C1 em terceiro. Só tem 2 possibilidades, certo? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essas restrições. Se o exercício tiver restrição, você sempre tem que começar o exercício pela restrição. Olha o exercício, o segundo exemplo. Num hospital, existem 3 portas, P1, P2 e P3, que dão para um amplo saguão, onde existem 4 elevadores, E1, E2, E3 e E4. Um visitante deve se dirigir ao 5º andar, utilizando-se de um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes o visitante pode fazer isso? Então, se ele é um visitante, ele está fora do hospital. Então, qual que é a primeira etapa que ele tem que fazer? Se ele está fora do hospital, a primeira etapa é escolher uma porta para entrar. Escolher qual porta ele vai entrar. Certo? De quantas maneiras ele pode escolher a porta que ele vai entrar? 3 maneiras. Ele pode entrar pela P1,
pela P2 ou pela P3. Então, existem 3 maneiras dele escolher a primeira etapa, que é escolher a porta. Aí ele entrou, escolheu a porta e entrou. Aí ele caiu no saguão da recepção. A hora que ele entra no saguão da recepção, ele olha, tem lá elevador 1, elevador 2, elevador 3, elevador 4. Tá os 3 elevadores abertos. Então, ele tem que escolher a segunda etapa, ele tem que escolher qual elevador ele vai entrar. Então, para a segunda etapa, é escolher o elevador. De quantas maneiras ele pode escolher o elevador, certo? De quantas maneiras ele pode escolher o elevador? São 4 elevadores, então existem 4 maneiras dele escolher o elevador. Pelo princípio fundamental da contagem, o que diz o princípio fundamental da contagem? Que o número de possibilidades de alguma coisa acontecer é o produto, né, é a multiplicação de cada etapa que compõe esse evento. Então, no caso aqui, o evento é o visitante dirigir ao 5º andar. Para ele dirigir ao 5º andar, são 2 etapas. Primeira, escolher a porta. Segundo, escolher o elevador. Para escolher a porta, ele tem 3. Para escolher o elevador, ele tem 4. Então, o número de possibilidades que tem para ele sair e chegar no 5º andar vai ser de 3 vezes 4. Então, são 12 possibilidades. Se você quiser listar, você pode até listar, porque é pequenininha, né? Qual que seria? Ele entra pela porta 1 e pega o elevador 1. É uma possibilidade. Qual que é a outra? Ele entra pela porta 1, no entanto, ele pega o elevador 2. Qual é a terceira possibilidade? Ele entra pela porta 1 e pega o elevador 3. E tem mais um, ele pode entrar pela porta 1 e pegar o elevador 4. Então, veja que se ele entrar pela porta 1, ele tem 4. Se ele entrar pela porta 2, ele já não está entrando mais pela porta 1, então é outra possibilidade. Ele pode entrar pela porta 2, pegar o elevador 1, depois pegar pela porta 2, elevador 2 e tal, depois porta 3, elevador 1, porta 3, elevador 2. Você vai ver que na hora que você contar, dá 12 possibilidades e não há necessidade de você listar essas possibilidades. Não sei se eu estou conseguindo chegar até vocês com esses exemplos que eu estou fazendo. Tá legal? Não sei se eu estou conseguindo chegar. Vamos pegar um outro exemplo aqui, a gente vai aprofundando um pouquinho mais agora na matéria. O exemplo 3, digamos o seguinte, eu vou capturar ele aqui, está aqui. Tá, professor. Copiar, vamos lá. Exemplo 3. Está aqui o exemplo 3. Os números, só mudar a ferramenta aqui, tá? Os números de telefones fixo, telefone fixo do Ituiutaba, possuem 8 dígitos. Então, os telefones fixos de Ituiutaba, eles possuem 8 dígitos. Possuem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu vou colocar uma dica. Vou pegar uma cor bem cheguei mesmo para colocar uma dica para vocês aqui. Vou colocar ela até em professor! Dica. Dica. Pedro Henrique, segundo área, está me chamando no horário da aula, está ficando doido. Dica. Será que ele acha que eu vou atender? Se ele colocar alguma coisa urgente no grupo aí, vocês me avisem, tá? Dica. Qual é a dica?
você vai iniciar as etapas, tá? O critério, você vai iniciar as etapas sempre. Gente, o Pedro Henrique não estava na sala? Deixa eu só olhar aqui. Vou sair só um minutinho para olhar aqui. Para mim, o Pedro Henrique ele estava aqui. Deixa eu só verificar. Onde eu consigo ver? Está aqui os participantes, 18. Está aqui o Aguinaldo, a Ana Clara, o Algo. O que foi, Pedro Henrique? Porque você ligou para mim, eu não posso atender. Miguel também está ligando. Eu não posso atender, gente. Eu estou em horário de aula. Alguém avisa professor, aí, o áudio está desligado. No grupo, professor, você está com o celular, que eu não posso atender o celular, porque eu estou em horário de aula. professor? O Pedro Henrique ligou para mim. Pedro Henrique, você. Olhar o chat, deixa eu ver aqui, porque eu estou olhando primeiro quem está presente, né? Estou olhando primeiro, porque o Pedro Henrique ligou para mim. O que tinha acontecido, Pedro Henrique? Deixa eu fechar aqui e olhar o chat. Porque quando eu compartilho, eu não. Quando eu compartilho, eu não vou, tá? Tá, com a música de casamento, o povo da reitoria. O Felipe avisou, ele ligou o microfone também, mas cortou uma parte. Aguinaldo, Neto, professor, tem uma dúvida. Tá, Aguinaldo, qual que é a dúvida? Eu vou esperar até ele terminar de falar. Não, Aguinaldo, deixa eu só terminar de ler aqui, você pergunta a sua dúvida. Não tá saindo meu áudio, não. Só para o Miguel ou o resto do pessoal está escutando? Você mutou nós, professor. Nós está te escutando, você que não está escutando pronto, a gente. Acho que ele não ouviu. Oh, meu Deus do céu. Não ouvi. O áudio, será que eu estou com o meu microfone desligado? Não, meu microfone está habilitado e o áudio também. Pedro Henrique, mas valeu a intenção, eu acho que ele desligou o nosso áudio. Não desliguei, não. Desliguei áudio de ninguém, não. O áudio de vocês está habilitado. Acho que ele não está ouvindo, alguém manda mensagem para ele, alguém liga para ele, o Marcelo, olha ele reclamando, o Miguel vai cagar. Pedro, Miguel, quero ver na hora da chamada, tentei ligar para ele, eu mandei mensagem, eu não atendo telefone na hora da aula. Professor, liga nosso áudio, você deixou mudo, estamos mudo, olha o chat, a gente está falando com o senhor não está ouvindo. Vocês são terríveis, socorro, a gente está chamando, Miguel, deu certo, o senhor está ouvindo, professor? Não, vocês estão me tirando sarro, gente, tudo que está aqui depois eu leio, tá? Ele não está ouvindo, professor? O senhor não escutou ninguém. Tá, então deixa eu ver o que está acontecendo aqui. O professor está ouvindo? Vou parar a apresentação, está aqui. Você está ouvindo nós, professor? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Está ouvindo? Eu acabei de nós dar uma te aula ouvindo, agora, professor. Você que não está ouvindo nós. O áudio de todo mundo, por que a aula está diferente? Tá, eu estou vendo aqui que o professor. Tá, então eu devo ter desabilitado isso em algum momento aqui. Deixa eu ver aqui onde eu desabilitei. Configurações, ouvir a reunião, informar um problema. Não é aqui. Eu vou sair e entrar de novo, né? Vou ter que sair e entrar. Caio, você melhorou? Eu vou ter que sair e entrar de novo, porque a opção habilitar áudio, ela me dá na hora que eu entro, né? Então, deixa eu sair aqui e... deixa eu só copiar aqui, né? Eu vou copiar aqui e vou sair, tá legal? A gravação da sala vai ficar boa, hein?
Ainda bem que o Aguinaldo... Depois eu quero até assistir a gravação dessa aula. Era people. Que? Na rádio. Na rádio, tá escutando nós agora? Professor. Som, teste, 1, 2, alô, som. Som tentando. Ô, na rádio, seu áudio tá desligado agora, seu microfone. Ele não entrou ainda não, fiote de mula. Você tá vendo ele não aí, seu mula? Gente. Não deixava. O Felipe falou que tinha uma dúvida. Felipe, cadê você? Me dá a sua dúvida aí, não tô te vendo. Felipe Tonini, né? O senhor tá Qual é a- ouvindo? Escutando? Tô ouvindo. Sim, tô escutando. Aí, agora resolveu. O Aguinaldo, professor. Professor, não, é o Aguinaldo que estava com dúvida. Ah, desculpa, Aguinaldo, cadê ele? Cadê o Aguinaldo? Tá aqui, Aguinaldo, pode perguntar. Então, professor, eu notei uma coisa. No caso das moedas, como são idênticas os fatores, no caso, que o senhor pega e pode elevar o número à quantidade, não pode? Por exemplo, são duas Ah, tá, possibilidades de cada moeda. Se for igual, pode. Por exemplo, 3 dados é 6 ao cubo. 5 moedas é 2 à quinta. Quando as etapas são idênticas, você pode fazer a potência, não tem problema nenhum. Beleza? Certinho. Era essa a sua pergunta? E vocês param de fazer gozação comigo no chat, porque depois que acaba a aula, que a aula sobe para o meu drive, o chat sobe junto, tá? E aí eu vejo tudo que vocês falam na aula. Não, professor, mas realmente a gente tava falando aqui igual um doido, o senhor não tava escutando a gente. E vocês estavam se escutando? Sim, a gente Não, a escutando gente se entre escuta, nós, o senhor só que não o tava senhor escutando a gente. Depois você olha a gravação pro senhor ver. É o seguinte, pessoal. Eu não sei os que chegaram atrasados, se está sabendo o que aconteceu. A aula da sexta-feira, ela está marcada para as 9h30 da noite. Lá na agenda de vocês, se vocês olharem, ela está marcada para 9h30 da noite, PM, 9h30 PM. Então, eu tive que alterar, porque é 9h30 AM. Aí eu alterei lá. Alterando lá, alterou tudo. Então, ainda não deu para rodar. Então, acredito que é só esse incidente vai acontecer só hoje. E quando ocorrer, a gente começar a aula, antes de iniciar a gravação, alguém que tiver com o áudio disponível, abre o áudio e fala alguma coisa, para realmente saber se o áudio está funcionando, né? Porque ontem vocês ficaram tirando... Tava normal. Ontem alguém ficou tirando Do meio da aula sarrinho. pra cá. Eu não me lembro quem, mas alguém ficou tirando sarrinho assim, né? Quando tá presencial, manda a gente calar a boca. Agora tá remoto, manda a gente conversar. Isso para mim não foi sarro, tá? Eu fiz questão de não guardar o nome, nem de ler o nome de quem falou. Não, fui eu que falei, mas tipo assim, eu falei como se fosse na brincadeira, entendeu? Não tô falando só de você. Foi você que falou? Eu não... Mas professor, mas tipo assim, é a verdade que tá acontecendo agora, não é? Eu não falei pra tirar assado da sua cara, jamais eu falei uma coisa dessa, entendeu? Eu respeito muito o senhor. É porque eu tinha falado antes, Miguel, não sei se você já tinha entrado na sala. Eu falei que é um paradoxo, né? No presencial a gente pede para... Não, eu falei tipo assim, em resposta disso, entendeu? Porque eu só vi essa resposta depois que eu fechei a aula e subiu a gravação, o chat sobe junto com ela. Eu não falei quando o senhor estava perguntando, tipo assim, alguém responde alguma coisa. Eu falei quando o senhor falou aquilo lá, que eu até esqueci o que era. Foi nessa hora. Não foi quando o senhor estava perguntando. Eu também não vi que é você, porque eu não olhei o nome. Só vi que alguém tinha colocado. Falou que gozado. Na aula manda a gente calar a boca, na sala manda a gente...
Virtual manda a gente conversar. Porque uma aula sem retórica, igual ao Aguinaldo, outros devem ter feito pergunta, porque hoje eu estou sem áudio, né? Fiquei sem áudio de vocês. Deve ter acontecido alguma coisa. Mas nas próximas aulas, então a gente combina assim, a hora que, no momento que a gente for começar a aula, alguém dá uma retórica, né, de um feedback, para saber se eu estou escutando. Não, mas se o senhor não gostou do que eu falei ontem, o senhor me desculpa, então, viu? Não, eu não entendi como sentido de brincadeira. Agora que você está falando que é brincadeira, está de boa. Eu não estresso, não, Miguel, eu sou muito tranquilo. Sou muito tranquilo mesmo. E eu tenho um defeito, né? O que eu acho, eu falo na frente de todo mundo, eu não escondo. Não fico falando em conselho de classe escondido, não fico falando pelas costas. Então, se eu tiver que falar alguma coisa para a Laís, eu falo aqui, peço para ela esperar e falo para ela na frente dela, né? Mas na hora eu só achei, assim, uma coisa meio que... Eu acho que na hora que eu compartilhar a tela, provavelmente eu vou perder o áudio de vocês. É porque agora eu parei o compartilhamento de tela, né? Deixa eu só ver. Eu não estou compartilhando. Eu vou compartilhar e aí alguém dá um retorno para mim para eu saber se o problema está no compartilhamento. O senhor está conseguindo ouvir a gente? Ouvi, beleza. Então não Deu bom, deu bom. Então tá, vamos lá. Miguel, tranquilo, tá? De boa. Vamos, esquece isso. Passa uma borracha em cima disso aqui, ó. Pronto, passou a borracha. Passa a borracha, aí a gente começa de novo. Tá legal? Dica. Qual é a dica? Iniciar as etapas sempre. Iniciar as etapas sempre pela restrição. O que significa iniciar a etapa pela restrição? Né? Iniciar a etapa pela restrição é o seguinte: talvez o exercício, ou pelas, tá? Vale plural. Quer ver uma restrição, por exemplo? Quatro amigos vão viajar para a praia, e esses 4 amigos vão viajar num carro que tem 5 lugares. Mas, no entanto, desses 4 amigos aqui, só 2 têm habilitação. São 4 amigos que vão viajar para a praia num carro de 5 lugares e só 2 têm habilitação. De quantas maneiras esses amigos podem se sentar dentro desse carro para fazer a viagem? Então, você veja que nesse exercício tem uma restrição. Qual que é a restrição do exercício? Ora, eu não posso escolher o lugar das pessoas sem antes escolher quem vai dirigir. Porque só tem 2 que dirigem. E se eu pegar esses 2 que dirigem e colocar no banco de trás, quem vai dirigir o carro? Então, a primeira etapa desse exercício é escolher quem vai dirigir. De quantas maneiras eu escolho quem vai dirigir? 2 maneiras. Então, a primeira etapa é escolher o motorista. Quando eu escolho o motorista, são 4 amigos. Quando eu escolho o motorista, cai de 4 para 3, porque um já está no motorista. Agora, sobraram 3, já escolhi o motorista. Miguel, você vai dirigir. Aí o Miguel foi e sentou no lugar do motorista, aqui. Certo? Miguel sentou no lugar do motorista. Então, acabou. Aquele lugar está ocupado. Sobraram quantos lugares dentro do carro? Sobraram 4 lugares. Mas esses 4 lugares vão ser preenchidos por quantas pessoas? 3 pessoas. É a pessoa que escolhe o lugar ou é o lugar que escolhe a pessoa? A pergunta não é retórica. Pessoa escolhe o lugar, né, não? Isso. Mas é quando eu vou escolher quem vai dirigir, é a pessoa que escolhe o lugar ou o lugar que escolhe a pessoa? Eu
Eu estou escolhendo quem vai dirigir. Quem vai dirigir tem um lugar só. É o lugar que escolhe a pessoa. Ó, eu quero que quem vem para cá seja o Miguel. Eu quero que quem venha para cá seja a Laísa. É o lugar que escolhe a pessoa. Agora, quando você escolhe lá a restrição, aí você vem para cá. Aí dessas 3 pessoas, não me interessa mais se tem motorista ou não, porque o motorista já sentou no lugar dele, tem 2 motoristas. Então, mas não são os 2 que estão lá. Existem 2 possibilidades de você encontrar o motorista. A partir do momento que você pôs o motorista, eram 4 amigos, sobraram 3. Aí, desses 3, um vai sentar. Tem 4 lugares. Então, um desses aqui que vai entrar, ele tem 4 opções de escolha de lugar. Aí ele veio e sentou aqui. Então, já não são 3 mais. Agora passaram para quantos? Para 2. Porque um está no motorista, o outro sentou nesse lugar aqui. Então, sobraram 2. Aí, desses 2, um vem e senta aqui. Aí, sobraram 1. Esse 1 vai vir e vai sentar aqui. Então, preste bem atenção. Quando você escolhe o motorista, sobram 3 pessoas. Essas 3 pessoas que sobraram, quando elas forem escolher o lugar que elas vão sentar no carro, elas têm 4 opções de escolha. Então, veio e sentou aqui. Aí, caiu de 3 para 2. Essas 2, vai entrar uma. Ela tem quantas opções de escolha? 1, 2, 3. Ela tem 3 opções de escolha. Aí, ela sentou, sobra 1. Esse 1, aí ela veio e sentou aqui. Esse 1 que vai entrar agora, ele tem 2 opções de escolha. Então, quais são as possibilidades de 4 amigos viajarem, sendo que só 2 são habilitados? 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24, vezes 2, 48. Então, eles podem se sentar no carro de 48 formas diferentes. Então, vocês tomam cuidado com essa dica que eu coloquei aí, porque quando tiver uma restrição, você tem que começar o exercício pela restrição. Porque você já imaginou se você pega os 2 motoristas e coloca sentado no banco de trás? Então, quem vai dirigir o carro? Então, a dica é que você comece sempre pela restrição. Essa dica aqui, tá? Não esqueça. Olha o tamanho que eu coloquei ela aqui, tá? Então, vamos voltar agora para os exercícios que fala dos telefones de Ituiutaba, bom? Os números de telefone fixo de Ituiutaba possuem 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E iniciam sempre por 32. Então, os telefones aqui de Ituiutaba, se você observar, eles sempre iniciam os fixos por 32. E depois vem alguma coisa lá para frente. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguidos de 6 algarismos. Quantos números fixos, nesta formatação, podem ser instalados em Ituiutaba? Quer dizer, quantos números eu posso instalar em Ituiutaba usando como prefixo o 32? Bom, eu tenho que pôr um algarismo aqui. Quantos algarismos existem no sistema decimal de numeração? Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nessa posição aqui, eu posso pôr um desses 9. Então, existem aqui 10 possibilidades de escolha para preencher essa casa. Aqui eu posso pôr o 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Ali no enunciado está falando se o número pode ou não repetir? Não. Então, o número pode repetir. Então, o número que eu pus aqui, eu posso pôr aqui. Então, aqui também eu tenho 10 possibilidades de escolha. Aqui eu tenho 10 possibilidades de escolha, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Então, quantos números eu posso instalar aqui em Ituiutaba, iniciando com 32?
Então, a quantidade de números que eu posso instalar aqui em Tuiutaba vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 à sexta. 10 à sexta, todo mundo sabe que é 1 milhão. Então, aqui em Tuiutaba, eu posso instalar 1 milhão de telefones, começando com 32. Por exemplo, eu posso instalar esse telefone, 32 000 000. Posso instalar esse telefone aqui, 32 000 001. Posso instalar o telefone 32 000 01 e 1. Então, existem 1 milhão de possibilidades para instalar telefone fixo. Por que vocês acham? Por que vocês acham que eles mandaram colocar um 9 antes do celular? Porque antes, por exemplo, o meu celular é 99649929. Esse é o meu celular. Certo? A única coisa que não pode acontecer no celular é que esse número aqui, o primeiro, ele não pode ser 0. Certo? Não pode ser 0. Então, quantos números eu posso colocar aqui? Aqui eu não posso colocar 10 números. Eu posso colocar 9 números aqui. Posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas o 10 eu não posso colocar. Desculpa, o 0 não. Então, eu posso pôr 9 números aqui. Agora, quantos números eu posso pôr aqui? O 0 pode entrar na segunda casa? Pode. Então, aqui eu posso pôr aqui 10 números. E aqui eu posso pôr quanto? Posso pôr 10 também. E aqui eu posso pôr quanto? 10 também. 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 Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 vezes 10 a sétima. Então, antes de pôr o 9, você podia instalar 9 vezes 10 à sétima. 9 vezes 10 à sétima dá 90 milhões de celulares. A população brasileira ultrapassa 200 milhões. Ultrapassa 200 milhões. Se o governo vem aqui e coloca mais um 9 aqui, veja bem o que vai acontecer. Aqui não pode ser 0. Ele colocou 9, mas ele pode pôr 8, ele pode pôr 7, pode pôr 6, vocês vão ver. Daqui uns anos, vai aparecer outros números aqui. Então, aqui, ele pode pôr 9 números, ele só não pode pôr quem aqui? O 0. Aqui, agora, ele não vai pôr 9 mais, agora aqui ele pode pôr 10 números. Então, veja que você vai passar, quando você coloca um 9 ali, você passa de 90 milhões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você passa de 90 milhões para 900 milhões de celulares. Quase 1 bi. O Brasil ainda não atingiu essa população. O Brasil tem em torno de 200 milhões de habitantes. E se você considerar que esses 200 milhões, cada um tem um celular, veja, de 200 milhões para 900 milhões, ainda dá para pôr muito celular aqui no Brasil, tá certo? Com esse 9zinho antes. Depois a gente vai ver as placas de carros, que vocês vão ver quantos carros a mais, porque antes você tinha no início das placas, você tinha 3 letras no início. Tinha 3 letras, tinha um tracinho e depois vinham 4 números. O meu carro ainda está assim, né? GUB 8594. Esse é meu carro. Agora, com as placas do Mercosul, você vai ter 4 letras. Não, 3 letras. Agora fugiu. São 3 letras e 3 números, parece. Só que isso aqui agora pode ser embaralhado. Você pode ter letra, letra, número, número, letra, número. Você pode embaralhar as letras com os números.
E aí, então, a gente vai conseguir mais para frente descobrir do modo antigo quantos carros eu emplacava, do modo novo quantos carros eu emplaco e qual é a diferença, igual eu mostrei agora no celular. Então, no exemplo 3, eu mostrei que aqui em Tuiutaba dá para a gente fazer 1 milhão de telefones com esse tipo de emplacamento, tá certo? Esse exercício, esse exemplo 4 que eu vou fazer com vocês agora, enquanto eu faço a chamada, Miguel, eu fiquei com consciência pesada, eu não apelei com você, tá? Eu só fiz um comentário, agora você me deixou com consciência pesada a hora que você pediu desculpa, porque não é motivo de pedir desculpa não, tá? Aí você me deixou com consciência pesada. Eu vou pôr esse exemplo 8 aqui, e vocês vão fazer ele enquanto eu faço a chamada, tá legal? Aqui o exemplo 8. Quero ver qual aluno que vai conseguir fazer e explicar. Exemplo 8, não, gente, exemplo 4. 8 caminhos conduzem ao cume de uma montanha. De quantos modos uma pessoa pode subir ao cume e descer do cume, sendo que na descida não tome o mesmo caminho da subida. Vocês conhecem aquele poema No Cume da Montanha? Alguém aí já escutou? O cume da montanha está cheio de neve. Quando o sol no cume bate, a neve no cume derrete. A água no cume escorre, e escorrendo, a água no cume é barro. E o barro, que poema bonito. E o barro pelo cume desce. Que poema lindo. Nossa, cheguei até a emocionar aqui, viu, Enilson? Esse poema é lindo. Enilson! Enilson? Na rádio. Se vocês falarem esse poema para o Enilson, ele tira vocês da sala. Ele, jamais. Ele tira da sala, sim. Façam o exercício enquanto eu faço a chamada bem rápido aqui. E aí a gente já vai direto para encerrar a aula, porque minha internet está... Eu acho que eu pessoalmente acho que esse sinal foi... que essa cortada de voz foi o carregamento da internet. No dia 2, né? Gente, eu contei para vocês que eu fiz a chamada do terceiro ontem com o segundo, depois que eu falei 10 nomes, é que eles falaram que a sala estava errada. Contou, professor. Quem vai assumir o chat para mim? Ô, Miguel. Eu assumo aqui, professor. Assume para mim, para você fazer as pazes comigo. Não vou pensar que você ficou de mal de mim. Princípio fundamental. É o Caio que falou isso? Eu estou sem ver. Foi eu mesmo, professor. Então, vamos lá, então. O Guinaldo está aí, né? Presente. Ele fez uma... A Ana Clara está aí, acho que ela foi uma das... Presente. O Augusto está aí. Brenner, está aí? Bruna Leandra. Bruna presente. Estou feliz com a Bruna. Caio está aí. Dalton Oliveira Santana. Não falou nada aqui, não. Daniel Santos de Paula. Nada. Eduardo Marques Cortes Dias. O Eduardo pediu para avisar que a internet dele tá ruim, professor. Ok. A Emily, eu vi ela aí tirando sarro em mim. Não, presente. Felipe Derzi também tá aí, né? Felipe Medeiros. Os dois tá. Presente também. Os dois Felipe tá. O Gabriel, eu acho que ele abandonou o curso, mas em todo caso... pode ter sido esse. Giovana Carla da Silva. Gustavo França de Araújo.
Bom, o Ítalo está aí, Jennifer, ela justificou que está sem internet, não estou conseguindo acessar. Hilarinho está aí, João Lucas está aí. Júlia, a Júlia chegou de viagem? Laísa, eu acho que ela está aí, né? Presente. Lucas Alves Marques de Oliveira. Não tá, Lucas professor. tá na fazenda. Lucas Francisco. Lucas presente tá Francisco. Tá presente. Lucas Francisco tá Francisco. Marcelo tá aí. A Mariana. Mariana tá na sala hoje? Deixa eu ver. Não. Matheus Augusto. Não. Matheus de Oliveira. Não também, professor. Miguel tá aí, tá de mal de mim. A Pan Miguel. tá aí. Pedro Henrique tá aí. Tá aqui, presente. E o Rickson. Presente. O Rickson tá aí? Tá aí, tá aí. Ô, Miguel, você não vai me desculpar, não, cara? Miguel teve que sair, professor. É porque ele emburrou. Não, acho que emburrou, não. Ele é de boa, professor. Relaxa. Não, ele emburrou, sim. Então vamos lá. Alguém conseguiu chegar em algum número? Se alguém digitar no chat aí. 56. Isso. Quem falou 56? Felipe Medeiros. Isso aí, Felipe, né? Você vai subir no cume e vai descer. Então, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa sua é escolher a forma de subir. Escolher a forma de subir. É claro, se existem 8 maneiras, então, para subir, você tem 8 formas de subida, que são 8 caminhos que conduzem ao cume. Agora, aí a segunda etapa é descer. A segunda etapa é escolher a forma de descer. Agora, para descer tem uma restrição. Para descer, pessoal, tem uma restrição. A descida, ele não pode tomar o mesmo caminho da subida. Então, para ele descer, se ele tem 8 formas de subida, para descer, ele não vai ter as 8, porque o que ele subiu, ele não pode escolher para descer. Então, para descer, ele só tem 7 formas. Né? Ele só tem 7 formas. Por que ele só tem 7 formas? Por quê? Porque na descida, ele não pode, tá vendo? Não, é tudo questão de interpretação de texto. Eu acho que a análise combinatória está muito mais para a língua portuguesa do que para a matemática. Na descida, ele não pode escolher o caminho da subida. Então, se ele tinha 8 caminhos para subir, para descer, ele só vai ter 7. Porque o que acontece? Ele não pode escolher o que ele desceu. Então, o número de possibilidades que ele tem de subir ao cume e descer seria o produto das etapas. O número de possibilidades. Quantas possibilidades ele tem para subir? 8. Quantas possibilidades ele tem para descer? 7. Então, quantas são as possibilidades que ele tem que subir e descer, sendo que na descida, ele não tome o mesmo caminho que ele tomou na subida. São 56 possibilidades. Caiu um exercício na UF, só fazendo um comentário, deixa eu só ver um negócio aqui. Só fazendo um comentário com vocês. Agora eu vou deixar uns exercícios para vocês trabalharem em casa. Os exercícios têm a resposta, para a gente tirar as dúvidas disso na semana que vem e já fazer a avaliação. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, até vou colocar aquele como exemplo 5, para vocês. Esse exercício caiu na UFO, tá?
Esse exercício caiu na UFO, no vestibular. Exemplo 5. Correto? Exemplo 5. Existem, agora eu não me lembro mais do enunciado, existem 3 cidades A, B e C, de forma que a cidade B está entre A e C. Vírgula. E para ir de A até C, vírgula, necessariamente precisa passar pela cidade B. Essa é a primeira parte do exercício. Existem 3 cidades A, B e C, de forma que a cidade B está entre A e C, e para ir de A até C, necessariamente precisa passar pela cidade B. Para ir de A até B, existem 4 estradas. Ok? E para ir de B até C, vírgula, existem 3 estradas. Correto? Existem 3 estradas. Aí vem a pergunta: de quantas maneiras distintas? Gente, o telefone de vocês toca o dia inteiro com um número doido, 011, 0 não sei o quê. De quantas maneiras distintas? É o povo da cadeia, Narras. Rapaz, eu nunca vi, 7, 8 chamadas por dia. Essa é a TBC oferecendo fibra, não sei o quê, é cobrança. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A até C, vírgula, de A até C, e voltar novamente a A, de modo que, esse exercício que é na UFO, tá? De modo que na volta não utilize o mesmo caminho da ida. Não sei se a estrada, acho que eram as mesmas estradas da ida. Utilize as mesmas estradas da ida. É exatamente isso. Esse é o exercício. Rapidinho, lê para a gente encerrar a aula, né? Existem 3 cidades A, B e C, de forma que a cidade B está entre A e C. Então, você já tem que imaginar. Para ir de A até C, necessariamente, você tem que passar pela cidade B. Então,
seria, por exemplo, eu vou daqui para Uberlândia. Bom, eu posso ir daqui para Uberlândia, para eu ir daqui para Uberlândia, obrigatoriamente tem que passar no Trevão. Certo? A hora que chega no Trevão, eu posso seguir, ou então eu posso virar para o Prata, ou então eu posso virar ali para o lado de Centralina, depois eu passo para Ciguara, mas que eu tenho que passar no Trevão, eu tenho. Então, aqui ele está falando, 3 cidades, A, B e C, de forma que a cidade B está entre A e C, o Trevão está entre Ituiutaba e Uberlândia, e para ir de Ituiutaba para Uberlândia, obrigatoriamente, eu tenho que passar pelo Trevão. Para eu ir de Ituiutaba até o Trevão, tem 4 estradas. E para eu do Trevão até Uberlândia, eu tenho 3 estradas. De quantas maneiras distintas eu posso ir de Ituiutaba ao Uberlândia e depois voltar novamente para Ituiutaba, de modo que na volta eu não utilize as mesmas estradas que eu utilizei na ida. Se alguém tem uma sugestão, pode falar. Não sei se vocês entenderam. Não sei se entenderam. Você tem aqui a cidade A, tá certo? Depois você tem aqui a cidade B, e depois você tem a cidade C. Aqui as 3 cidades, A, B e C. Para eu ir de... deixa eu escrever o nome dessas cidades, né? Então tá aqui as cidades, essa aqui é a cidade A, cidade B, cidade C. Para eu ir de A até C, eu preciso passar por B. Para eu ir de A até B, o exercício falou que existem 4 estradas. Então, para eu ir de A até B, eu tenho 4 estradas. Eu tenho essa estrada aqui, vou chamar de estrada 1. Tenho essa estrada aqui, que eu vou chamar aqui de estrada 2. Tenho outra estrada aqui, que eu vou chamar de estrada 3. E tenho outra estrada aqui, que eu vou chamar de estrada 4. Então, de A até B, eu tenho 4 estradas. E para ir de B até C, eu tenho 3 estradas. Então, eu vou ter essa estrada aqui, que eu vou chamar de estrada 1. 1, 2, 3, 4, não. Vou chamar aqui de estrada Azinho. Depois eu tenho aqui a outra estrada, que eu vou chamar de estrada Bzinho. E tem aqui a outra estrada, que eu vou chamar de estrada Czinho. Então, veja bem. A melhor coisa que tem para fazer esse tipo de exercício é você fazer assim, você fazer uma opção. Então, cria aí uma opção Na hora que você cria uma opção, você automaticamente, quando você cria uma opção, você já começa a entender o exercício. Então, uma maneira de você ir, você pode ir de A até B, você pode pegar a estrada 1. Beleza. Para ir de B até C, eu posso pegar a estrada A. Agora eu vou voltar. Eu vou voltar de C para B. Para voltar de C para B, eu não posso pegar mais a estrada A, porque ele fala que voltar novamente, de modo que na volta não utiliza as estradas da ida. Para ir, eu utilizei a estrada A. Para voltar, eu não posso. Tem que ser a B ou a C. Então, para vir de C para B, por exemplo, eu posso pegar a estrada B. E depois de B para A, eu não posso pegar a 1, porque a 1 eu peguei para I. Então, eu posso pegar a 2. Então, de B para A, eu posso pegar a estrada 2. Então, uma possibilidade seria estrada 1, depois estrada A, depois estrada B, depois estrada 2. Isso é uma possibilidade dele ir e voltar. Correto? Então, vocês concordam comigo que o exercício é composto de 4 etapas? Todo mundo concorda, né? Qual que é a primeira etapa do exercício? A primeira etapa do exercício, é escolher, não precisa escrever isso na resolução dos exercícios, você pode pôr direto, tá? É escolher a ida a B. De quantas maneiras eu posso escolher a ida de A para B? Eu estou aqui e vou sair, eu tenho quantas opções de escolha?
Eu tenho 4, certo? Eu tenho 4 estradas para ir de A até B. Tenho 4 estradas, tranquilo. Cheguei em B. Então, a segunda etapa agora, cheguei em B. A segunda etapa, eu preciso escolher como que eu vou de B para C. Eu vou escolher a ida de B para C. A escolhida de B para C, então eu estou em B e vou para C. Eu tenho quantas opções de escolha? Eu tenho 3 estradas. Cheguei em C. Agora eu preciso voltar, porque o exercício falou na volta. Então, a terceira etapa é escolher a volta. Então, a terceira etapa é escolher a volta CB. Só que ele fala no enunciado que ele não pode tomar a estrada que ele tomou na ida. Se ele teve 3 opções de escolha para ir, para voltar, ele não vai ter mais 3 opções de escolha, porque aqui ele foi e ele não pode voltar. Então, ele tem que descartar ela. Então, só tem 2 estradas para ele escolher. Por quê? Ele não pode escolher a da ida, né? Você tem que excluir aqui a ida, porque o exercício impôs isso. Se o exercício não tivesse imposto, ele teria 3 opções de escolha para voltar, porque ele poderia voltar pela mesma estrada. A quarta etapa, então por isso que eu falo que vocês têm que ter muita atenção no exercício. A quarta etapa é escolher a volta BA. Quando ele vai escolher a volta BA, são 4 caminhos, mas um desses caminhos ele foi. Então, para voltar, ele não pode voltar pelo caminho que ele escolheu. Como eram 4, ele escolheu um, só sobraram 3 estradas, porque você tem que excluir a estrada da ida, né, porque é uma imposição do exercício. Então, você tem que excluir a ida. Vocês estão vendo que o exercício é muito mais de raciocínio do que de conta. Pronto, acabou, fui e voltei. Então, o número de possibilidades que ele tem de ir e voltar, sendo que na volta ele não tome o mesmo caminho da ida, o número de possibilidades será 4 para ir de A até B, vezes 3 para ir de B até C. Agora, de C para B não é 3 mais, porque ele tem que descartar a que ele foi, então é 2. E de B para A, ele tem que descartar a que ele foi, era 4. Ele descarta uma, sobra 3. Então, o número de possibilidades seria 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 3, 72 formas. Olha, veja que se for uma questão de marcar, se eu desse uma questão dessa numa prova, eu poderia colocar na prova 3 vezes o fatorial de 4. Essa resposta aqui, ó, dá 72. Por quê? Esse 3 aqui, alguém se incomoda se eu trazer ele para cá? Ficaria assim, ó, 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2, não é o mesmo resultado? Se eu multiplicar isso por 1 aqui, eu altero? Não. O que é 4, 3, 2, 1? É o fatorial de 4. Então, 3 vezes o fatorial de 4 também dá 72. Então, vocês tomem muito cuidado, porque o Enem está fazendo isso nos exercícios de análise combinatória. Você resolve o exercício, acha 72. Você vai na resposta, não tem esse número lá. Não tem esse número 72 lá. Mas aparece lá, né? 3 vezes o fatorial de 4. Aparece isso lá. Entendeu? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Tá legal? Essa gravação dessa aula de hoje, ela vai ficar hilária, né? Porque aconteceu de tudo. Aconteceu música, aconteceu falta de áudio, até esse chat também, eu vou guardar ele como lembrancinha. Eu vou colocar os exercícios para vocês hoje no portal. São 7 para a gente tirar as dúvidas semana que vem. E depois verificar se a gente já tem condições de fazer a avaliação.